Olá, satisfação em ter você aqui para mais um conteúdo, né, de geografia aí, conteúdo de videoaulas. E esse conteúdo eu vou estar trabalhando aí, mostrando para vocês o que é escala cartográfica, para você aprender quando uma escala é grande, quando uma escala é pequena, comparando uma com a outra, ter bem claro essa ideia. E fazer exercícios, né? Nada mais fácil aí, né? Melhor para aprender, né? Do que fazendo exercício. Porque caem esses exercícios em vestibulares. E aí, às vezes, né? O aluno acaba tendo muita dificuldade. Só que se prestando atenção aí, entendendo direitinho o conceito, transformar unidades de medidas, como que eu relaciono ali, eu leio o exercício, né? Faço ali, vejo que a escala é uma relação entre o mapa e o terreno real. Faço uma regrinha de 3 bem básica e pronto, resolvo, né? E aí tá feita essa questão e conta lá como ponto, né? Pra você. Beleza? Vamos lá então aprendendo. Escala cartográfica. Bom, uma primeira coisa para a gente pensar aí, o que é escala cartográfica? É uma relação matemática entre medidas do objeto no real e no mapa, né, na representação no mapa. Então vai ser uma relação entre terreno real e mapa. E aí vem outra questão. E o que é um mapa, afinal, né? O mapa nada mais é que uma representação aí gráfica, né? Um desenho de elementos que tem aí na superfície da Terra, pensar na superfície do planeta, preservando a ideia de localização e representado numa forma plana, bidimensional. Por quê? Se eu pensar o planeta, né? Ele é um formato esférico, e aí um mapa é uma representação do tipo plana. E essa representação, ela é sempre uma representação reduzida da realidade, porque não faz sentido a gente ter um mapa do tamanho da própria realidade. Não, né? Aí você tem já a própria realidade em si. Se você precisa de algo no tamanho da realidade, pois vá ao terreno real que você vai encontrar. Mas então o mapa ele é uma representação reduzida. E aí, para a gente ter aí uma relação de quantas vezes foi reduzida a realidade para ir representação, né, para ser representado no mapa, tem essa questão da escala cartográfica. Existe, né, 2 tipos de escala cartográfica que a gente fala. A escala quando você expressa ela da forma numérica e também há outro tipo que vai ser a escala gráfica. Vamos ver aqui então o que é a escala numérica e depois a gente volta aqui nessa gráfica. A escala numérica ela é representada por números, né? Então, só pensar aí, quando for representado por números, é a escala numérica. E aí tem o jeito que é representado. Como pensar aí, né, numa fração? Então, você lê lá, ó, 1 para 10 mil. Um exemplo. Um outro mapa. 1 para 50 mil. Um outro. 1 para 100 mil. 1 para 250 mil. Então, você sempre está lendo ali, ó, 1 para algum valor. Então a gente tem que perceber isso, e a gente vai usar isso nos exercícios de escala cartográfica. Então sempre essa relação de 1 para algum outro valor. E aí vai ser essa ideia da redução. E aí tem a escala numérica, então que eu falei, e também tem a escala gráfica. A escala gráfica ela vai ser representada numa reta, né, uma reta ali, um desenho que pode ser dividido em milímetros, centímetros, né? Por que em milímetros e centímetros? Porque a representação do mapa em papel vai ser, né, uma unidade de medida, geralmente vai ser o quê? Vai ser uma unidade de medida em centímetro e milímetro, porque é o tamanho que é reduzido aí para a gente estar usando, né? Então, nesse caso. Então, ali você vê, né, nesses exemplos que tem aqui na imagem, temos aqui vários desenhos aí, ó, de escala gráfica. Você vê que é uma barra. E ali tem alguns casos que a barra está com cores preenchidas. Cor preta, cor branca. E aí tem outras que estão em quadradinhos. Outra retângulo. Mas o que quer dizer isso e qual que é a ideia que eu tenho que ter? Veja o último caso, que tem um exemplo ali, né, de colocando uma régua e tirando uma medida. Então alguém colocou uma régua ali e viu que 1 centímetro da régua
vale naquela escala daquele mapa que eu peguei aqui o exemplo, vale 2 quilômetros. Então tá dizendo essa relação. Olha lá, relação de medidas do mapa com medidas do terreno, que foi isso que eu falei do conceito de escala. Vamos voltar aqui, ó, rapidinho. Olha só. Escala cartográfica, relação matemática entre as dimensões no real e as dimensões do desenho, que representa, no caso, né, que é representada em um plano, ou seja, em um mapa. Então, essa relação entre medidas do objeto na realidade e no terreno. Aqui, nesse caso, né, por exemplo, da escala numérica, quando eu falo 1 para 10 mil, eu já posso até pensar o seguinte: um mapa na escala 1 para 10 mil quer dizer que foi a realidade reduzida 10 mil vezes. Tá? Então, a realidade, o terreno foi reduzido 10 mil vezes para caber naquela representação. Um mapa na escala de 1 para 50 mil, que a realidade foi reduzida 50 mil vezes. Esse que eu estou, inclusive, segurando aqui, né, várias vezes eu abri, é uma carta topográfica, tá? Ela é a carta do IBGE, é a folha Matão, tá aqui, ó. Vocês estão vendo ali a folha Matão. E ela é um mapa aí na escala de 1 para 50 mil. Né? Mas vocês depois eu vou mostrar em arquivo. Ele é um formato aí A0, né? Essa medida. E aqui o terreno foi reduzido 50 mil vezes. Então, quando eu vejo aí esse número, né, 1 para alguma coisa, eu já sei quantas vezes foi reduzido o terreno. Então, nesse caso aqui da escala gráfica, que é onde a gente estava, né, o que está dizendo ali? Que 1 centímetro na régua, ali que eu pegar, né, e colocar no mapa, vai valer 2 quilômetros no terreno. Então, é essa relação. Então, existe duas formas de representar a escala, na forma numérica e na forma gráfica. Tem vantagem uma pela outra? Tem vantagem em si. Na hora de fazer as contas, né, é bem fácil usando, né, essa forma numérica, e é o que eu vou explicar para vocês. A gente vai ter exercícios com essa forma, é bem fácil. Já esse caso da escala gráfica é muito útil se eu pensar o seguinte: se eu ampliar ou reduzir um mapa que tem lá a escala gráfica numérica, a numérica ela vai se perder no momento que eu ampliar ou reduzir, porque o número ali ele não vai mudar. Só que se eu tiver essa escala gráfica, em cada vez que for aumentar ou reduzir, por exemplo, vamos imaginar, esse daqui tá no tamanho normal, 100%, né? Mas se eu ampliasse ou reduzisse esse mapa, a escala numérica 1 para 50 mil já ia perder, porque não ia ser, a partir do momento que ampliou, já não ia ser mais 1 para 50 mil, ia ser um número aqui 1 para 25 mil, 1 para 10 mil, e na medida que eu reduzisse, não ia ser também 1 para 50 mil, ia ser 1 para 100 mil, né, 1 para 250 mil, algum outro valor. Mas a barrinha, que é o desenho da gráfica, ele ia, se eu ampliasse, ele ia aumentar. E se eu diminuísse, se eu reduzisse, ele também ia diminuir junto. Então, não ia perder, no caso, né, dessa ampliação ou redução. Essa seria a vantagem da escala gráfica, esse desenho. Então, ó, esse exemplo aqui que eu acabei de mostrar, né? Olha só. Tá lá, é um exemplo de um mapa que ele vem com as duas escalas. Ele vem aqui, ó, 1 para 50 mil na forma numérica e o desenho aqui embaixo, que é a forma gráfica. Tem um outro caso aqui também, ó, de um outro mapa, que está na escala de 1 para 850 mil, e aí você vê, né, nele está escrito a escala numérica e a escala gráfica ali, o desenho. Eu vou mostrar para vocês em arquivo. Olha só, esse caso, né, é o tal do mapa ali, né, que é o arquivo. Esse é o arquivo da folha Matão, que é essa que eu estava mostrando até há pouco, né? Olha aqui a folha intitulada Matão. A nomenclatura da folha, é essa daqui, ó, folha SF22 XDV61, né? Essa nomenclatura. É uma carta topográfica aí feita pelo IBGE na escala de 1 para 50 mil. E aí essa carta topográfica, ela foi feita, né, a primeira edição dela no ano de 71. Tem aqui até a articulação das folhas, né, as folhas vizinhas dela.
Então tem Matão, Rincão, Guariba, Jabuticabal, Taquaritinga, Tabatinga, Nova Europa, Boa Esperança do Sul e Araraquara. E até a localização no estado de São Paulo aqui, né? Então, qual que é a localização? Essa carta topográfica, ela é um mapa aí que está na escala de 1 para 50 mil. Então, o terreno foi reduzido de 50 mil vezes. E aqui eu vejo a escala em forma de número, numérica, e a escala gráfica. Qual que é a vantagem? Se eu ampliar ou reduzir, né, aqui, vamos imaginar que eu não estou aqui no tamanho 100%. Eu vou ampliar. O número aqui, ele não vai mudar. Então, já não está valendo. Só que aqui, essa daqui, ela se mantém, né, ampliando, ela vai ampliando ou vai reduzindo. Então, como ela acaba mantendo a proporcionalidade, essa é a vantagem, se eu ampliar ou reduzir. Agora, esse daqui só é válido se eu tirar no tamanho 100%. Então, esse é um caso, né, então, de um mapa aí na escala de 1 para 50 mil, do ano de 1971. É claro que aqui, né, a área urbana de Matão aumentou bastante, mudou, né? Inclusive, né, se a gente pensar aqui no caso, né, da própria escola nossa, ela fica localizada por essa área que não estava representada nessa época. Então, mas esse é um mapa que é muito válido, porque ele tem informações aqui, né, informações de medidas do terreno, que elas são muito precisas. Tá? Então ele é um mapa base, medidas muito precisas, medidas de campo, e que não foram alterados assim, né, num período de tempo tão curto na escala geológica, né? Se a gente pensar na escala geológica, desde 1971 é pouco tempo, então não houve alteração. É claro que na nossa escala, no tempo humano, é bastante tempo. Então esse mapa aqui é o exemplo, né, da parte aí da escala de 1 para 50 mil. Quero mostrar um outro mapa para vocês na escala de 1 para 850 mil. Bem, esse daqui é o mapa na escala de 1 para 850 mil que eu quero mostrar para vocês. Ele está aqui, né? O arquivo está reduzido, a representação. Está mostrando aqui o tamanho de 17,79%. Vou colocar no tamanho 100%. Ó, o tamanho 100%, aí ele é um mapa do IBGE. Né? E aqui estão todos os municípios do estado de São Paulo na divisão política. Então a diferença aqui de cores, ela está indicando essa diferença de cores apenas aí uma distinção de separação, separar um município do outro. Então usaram cores diferentes para separar, sempre tentando uma cor com que o vizinho, né, município vizinho não tem a mesma cor, para distinguir. Se você observar aqui comigo, acompanhando, esse é o caso do município de Matão, tá aqui. Então a cidade, ela tá aqui, mas o entorno tudo é o município. Então, essa área laranja aí é o município de Matão. E aí tem os vizinhos aqui, né, aparecendo. E deixa eu mostrar aqui como que essa escala é 1 para 850 mil. Então tá aqui a informação, vem aqui, ó, ali. Escala do mapa, 1 para 850 mil. E tem aqui a escala numérica em números e a escala gráfica. Né? Então, o que eu falei lá para vocês, se eu ampliar a escala numérica já se perdeu, só que a escala gráfica ela também ampliou junto, então ela permaneceu, no caso. E se eu reduzir, menos de 100, vamos pensar aqui, deixa eu ver quanto que tá. Tá 75%, ok. Então aqui, né, nesse caso, a escala numérica não vale mais, porque está reduzida. Só que a escala gráfica vale porque ela também diminuiu ali junto. Então essa que é a vantagem da escala gráfica, quando você tem uma ampliação ou uma redução. Agora, a escala numérica, né, quando está no 100%, aí ela está sendo válida. Então esse mapa aqui, né, diferente daquela... Deixa eu voltar aqui, ó, vou colocar no tamanho 100%, vai estar 125. Vou pôr aqui no tamanho 100%. Esse mapa aqui é na escala de 1 para 850 mil. Né? Tá aqui, ó, você vê que Matão, o município de Matão está desse tamanho. Esse outro mapa que eu tenho aqui, que eu abri e mostrei, que era aquela carta topográfica Folha Matão, né? Você vê aqui esse mapa, a redução foi muito menor que a desse arquivo. Tanto é que Matão não está mostrando o município todo aqui. Tem um pedacinho que está faltando.
do município. E ali já não, ali já está mostrando todo o município, mas vizinhos, né? Áreas vizinhas. Mas se eu perguntar para vocês, qual mapa é o mais detalhado? É esse que eu estou segurando. Esse que eu estou segurando é mais detalhado. Por quê? Porque como a escala dele é grande, se comparada com esse do arquivo, né? Que está aberto aí na tela. Esse caso, essa escala aí, ela é menor. Ela mostra uma área maior, pega uma área maior, mas mostra menos detalhes. Aquele outro arquivo, né? Que é dessa folha aqui, mostra muito mais detalhes. Né? Então, foi menos reduzido o terreno. É essa diferença que a gente tem que ir percebendo. Então, a gente acabou de ver, né, sobre essas escalas. Eu mostrei ali arquivos, né, mapas com essas escalas diferentes. Vamos lá, então. Vamos ver, ficar mais claro, né? Quando uma escala é grande e quando a escala é pequena. Eu tenho que ser comparando. Né? Só dá para falar que uma coisa é grande ou pequena em relação à outra. Então, tem que ter uma comparação. Nesse caso aqui, né, anterior, desses dois casos, o mapa na escala de 1 para 50 mil e o de 1 para 850 mil, a escala 1 para 50 mil é uma escala grande se comparado com a escala de 1 para 850 mil, porque a escala de 1 para 850 mil foi mais reduzido o terreno. Então é isso, né? E aí tem aqui uma parte, né, ó, tá lá, ó. Um mapa com a escala de 1 para 10 mil quer dizer que a realidade foi reduzida 10 mil vezes. Já um mapa com a escala de 1 para 100 mil foi reduzido 100 mil vezes. Portanto, 1 para 10 mil é uma escala maior que 1 para 100 mil. 1 para 100 mil reduziu muito mais. Né? O que tem que tomar cuidado é que as pessoas às vezes olham o número apenas, né, depois ali dos dois pontos. Um número ali, no caso, só que ele não lembra que isso é uma fração. E aí esse acaba sendo um erro, né? Ele fala, mas quando eu comparo 10 mil, 100 mil, fala assim, 100 mil é maior que 10 mil. É óbvio, 100 mil é maior que 10 mil. Mas eu não estou falando 100 mil, eu estou falando ali 1 para 100 mil. É diferente. Está falando 1 para 10 mil. Né? Então é isso que você tem que ler. 1 para tal coisa. É essa a ideia. Então, ó, outra forma de demonstrar, né, é pensar aí como fração. E o que é uma fração, né? É uma quantidade ali, né? Você pensar e dividir por um valor em partes iguais pelo que está dividido. Então, quando eu penso 1 para 10 mil, pega uma coisa, né? Vai, que seja lá, esse mapa aqui, que fosse esse comprimento dele todo. Dividisse em 10 mil partes, ia dar um tamanho específico lá, dividindo em 10 mil partes. Agora, se eu dividisse em 100 mil partes, esse mesmo mapa, o tamanho ia ser muito menor. Né? Então, é nesse sentido que eu tenho que pensar aí como fração. E até aqui, ó, eu coloquei, né, para dar exemplo, ó, comparando com a ideia de fração. Olha lá, quando eu falo 1 para 10 mil, é o mesmo que 1 dividido para 10 mil. 1 é o numerador e 10 mil é o denominador. E aí, se eu pego, né, uma calculadora ali, ó, eu faço essa conta, né, 1 dividido para 10 mil, você vai ter esse resultado, ó, 0,0001. E se você pega e faz o mesmo com 1 para 100 mil, você vai ter mais 0, né? Então vai ser um número, ó, 1,00001. Né? Então, portanto, 1 para 10 mil é um número maior que 1 para 100 mil. Né? Então é essa ideia aí que eu acabei de explicar comparando a escala. E aí, ó, olha lá do que a gente viu dos mapas que a gente acabou de ver, que eu mostrei abrindo o arquivo. Você vê que essa figura 1, ó, 1 para 50 mil, matão. E o outro 1 para 850 mil. Qual escala é maior? O figura 1. O figura 1, a escala é maior. Mostra mais detalhes a figura 1. A figura 2, olha só, a mesma área urbana de Matão, aqui dá para ver, né, na figura 1, algumas ruas. É claro que esse mapa aqui, né, ele é do ano de 71, que eu falei, que é um mapa aí, a carta topográfica, o mapa base. Mudou bastante, né, a área urbana de Matão. Nesse período, houve aí uma expansão, um crescimento urbano, mas esse mapa ainda assim é muito útil. Mas você vê bem, ó, aqui, né, tá mostrando a área urbana de Matão de 71, mas ela cresceu muito mais. Mas ainda assim, né, nesse mapa, olha, comparado com o outro, Matão aqui aparece a área urbana um pinguinho. Um pinguinho ali com uma marquinha branca ali, que chegam as rodovias cruzando, né, e tem, além de tudo, um símbolo ali do aeroporto também, né? Então tá mostrando ali um ponto nesse mapa na escala de 1 para 850 mil. Então esse mapa da figura 2, o mapa político do estado de São Paulo,
ele é uma escala menor. A escala é menor, mostra menos detalhes, né? O outro aqui, por exemplo, dá para a gente ver o rio e até o nome do rio. Aqui tá as curvas, né, na linha laranja aqui, né, que são as linhas aí de mesma altitude, a isometria, né, a isolinhas, né, as linhas de mesmo valor de altitude. Tem ponto cotado, marcado ali com um xizinho aqui que tá bem escondido, mas seria, quer ver, ó? Seria esse ponto cotado aqui de 627 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então, se aqui é 627, essa linha aqui vale 620, essa é a linha mestra de 600 metros. Aí aqui 580, 560, 540 e assim por diante. Então, tem informações aqui bem detalhadas, né, da própria topografia aí do terreno de Matão, diferente daquele outro mapa, né, que mostra uma área maior, mas menos detalhes. Então eu acabei de dizer isso, né? Mostra uma área maior, essa figura 2, mas menos detalhes que a figura 1. Então a gente entendeu agora, né? Ficou claro aí, né? O que é uma escala grande e uma escala pequena, no caso comparando. A escala grande mostra mais detalhes, a escala pequena mostra menos detalhes. Qual mostra uma área maior? A escala pequena. A escala pequena mostra uma área maior, porque ela vai ter menos detalhes, consegue reduzir mais, mostra em área uma área maior. Mas quem mostra uma área menor com detalhes é a escala grande. Beleza. Aqui, ó, você pode, para ficar mais claro aí, você para o vídeo, né, pausa aí o vídeo, leia isso. Então, essa explicação aqui de forma bem mais clara, em forma de texto, eu coloquei aqui, tá? Então você vai lá, para um pouquinho e leia. A segunda parte, mesma coisa. Então é tudo isso que eu expliquei, né? E aí você lendo vai entender aí essa parte de comparar escalas. E agora eu quero chegar nessa parte aqui de exercícios, né, com escala. Então, essa parte aqui que a gente vai fazer. E isso cai em muitos vestibulares, né? Então, aí você cai, tem vezes que cai na parte de geografia, que é da área de geografia especificamente, mas eu também tenho visto, né, em caso de cair junto lá com as parte aí de ciências da natureza também e suas tecnologias. Veja só. Observe o mapa abaixo. Tem o mapa aqui do Brasil. O mapa do Brasil está bastante reduzido. Claro, né? Se o Brasil está cabendo aí, né, no tamanho desse vídeo, então está muito reduzido. E aí tem ali, né, dois pontos, A e B. E ele diz, ó, sabendo que o segmento A e B possui, né, 2 centímetros no mapa, e equivale no terreno a 1.112 quilômetros, qual é a escala desse mapa? Então é esse exercício, né, que a gente tem que fazer, pensar nisso. Aí eu quero mostrar para vocês isso daqui, ó. Quando você pesquisa na internet fórmula para escala cartográfica, né, você encontra esse jeitão aí, né? Você encontra algo como E igual a Dzinho dividido por Dzão, né? Você encontra coisas desse tipo, sendo a escala igual ao D, o Dzinho seria a distância do mapa, o Dzão a distância do terreno real, essas coisas. Então você encontra fórmulas desse tipo. Tem esse triângulo também que vocês estão vendo, né? E as pessoas fazendo desse jeito, mas não é desse jeito que eu vou ensinar, porque você acha que não precisa guardar a fórmula, né? Porque se você entender bem o conceito, vai fazer a mesma coisa que a ideia da fórmula aí, que é a questão da proporcionalidade. A gente vai usar a regra de 3. Então, em vez de fazer desse jeito aí, usando essas fórmulas, ficar guardando isso, acaba sendo aí, né, até desnecessário esse jeito, e eu vou fazer um jeito mais fácil. Olha só, então, essa parte aqui, né, desse exercício, como que a gente vai aí resolver. Então, né, vocês viram ali, fórmulas do tipo E igual a Dzinho dividido por Dzão, né? A gente viu desse jeito, mas a gente vai pensar de outro jeito. Quais informações que eu tenho nesse caso? Eu tenho ali que a distância de A a B no mapa vale 2 centímetros e no terreno vale
1.200 quilômetros. E aí eu penso, né, que nem aqui no caso da fórmula, né, o que é esse E aqui? A escala. A escala não é sempre 1 para alguma coisa? Para algum valor? Algum valor. Então, se a escala é 1 para alguma coisa, eu vou pensar em fazer desse jeito. Eu vou pensar aqui no mapa e terreno. Isso, mapa e terreno. Agora sim, mapa e terreno. E aí, a escala, a ideia é sempre 1 para alguma coisa. Então, 1 vai ser sempre a escala e ali está a medida no mapa. E aqui eu não sei, que é o que eu quero saber. Que é o X aí, né, desse caso. Mas o que eu tenho de informação, né? E eu vou fazer ali a regrinha de 3. Eu sei que 2 vale 1.200 quilômetros. Então, ó, 1 eu não sei, mas eu sei que 2 no mapa vale 1.112 km. Então ali, ó, e aqui ele falou 2 centímetros. Aqui, né, se já tá aí a ideia de 1 aqui é tanto, que vai ser a metade, né? Se 2 vale isso, né, vai ser a metade. Então, mas se eu quisesse fazer aí, né, vamos imaginar aí que eu quero fazer ainda assim a regrinha de 3. Se eu não soubesse, vamos cruzar aqui, né, fazer aí a multiplicação em cruz. E aí eu vou colocar ali, ó, 2x igual a 1.112. E aí eu vou colocar x, eu vou passar esse 2 para o outro lado de forma de divisão. Então, 1.112 dividido por 2. E aí eu tenho que valor? Nossa, eu não estou sabendo isso. Então, vamos lá, pega no cantinho ali, faz a conta, né? Fácil aqui, ó. Faz lá, ó, 1.112 dividido por 2. É claro que com a calculadora sai tudo mais rápido, mas vamos aqui também, né? 1 não dá, mais 11 dá, que aí dá 5 vezes, que dá 10. Então, sobrou 1. De novo, eu abaixo esse, junto aqui de novo, deu 5 de novo. Sobrou 1 de novo, baixou 2, opa, deu 6 ali. Então, deu 6 e a resposta foi em quilômetro, porque aqui estava, né, quilômetro. Então, isso daqui, x deu 556 quilômetros. Opa. Então, já achei aqui, né, o resultado para x. Esse resultado aqui é 556 quilômetros. Só que aí, né, então fala assim, nossa, acabou o exercício aqui, já encontrei o resultado, vou ser feliz. Não, não vai ser feliz. Não está pronto ainda, né? Senão você vai lá e põe a resposta. Ah, eu encontrei a escala do mapa aqui, ó. Eu fiz lá as contas, né? Aí eu vou e falo assim, ah, resposta, eu coloco lá escala 1 para 556. Você está querendo dizer que o mapa foi reduzido 556 vezes. Só que isso daqui, se você chegou nesse resultado e colocou, tá errado. Tá errado isso. Por que que tá errado? Porque tem um probleminha aqui que vocês vão ter que ficar muito esperto quando for fazer exercício de escala, que é igualar as unidades de medida de comprimento. Então, esse caso é fundamental. E aqui, ó, vejam, ó, nós estávamos tratando de centímetro e depois estava tratando de quilômetro. Não pode, ter que igualar, né? Porque aqui ele está falando de 1 centímetro, 556 quilômetros. Não pode, ter que ser igual. Porque quando a gente vê lá, né, o número em escala é 1 para alguma coisa e nunca tem unidade, então igualou. Então, qual que seria, o que eu deveria fazer aqui? O que eu tenho que fazer é transformar, para chegar no resultado certo, transformar aqui, ó, isso daqui em centímetros. Quanto que vale em centímetros? Ora, eu sei que 556, e aí está em quilômetro, eu sei que quilômetro, 1 quilômetro, né, tem 1.000 metros. Então, 1.000 metros tem 3 zeros. Ó, se eu pensar aí, né, já aumenta 3 zeros, virou metros. Só que ainda eu tenho que chegar no centímetro. E aí tem mais 2 zeros. Então, vamos um pouquinho mais 2 zeros, aí vai chegar no centímetro. Aí sim, ó. Agora, eu cheguei no valor. Isso daqui vai dar o quê? Então, a escala, ó, olha qual que é a resposta correta. Não, essa daqui não, ó. Isso não, né? A escala do mapa, qual que é? 1 para 55 milhões e 600 mil.
Aí sim, agora, ó, se você, né, fez esse exercício desse jeito, resposta aí correta. Então, a partir desse momento, o que que eu tive que fazer? Aqui, olhando, eu fiz o quê? Uma regrinha de 3. Eu fiz aqui, ó. Foi a regra de 3. Eu tinha ali 3 informações. Uma eu não sabia, qual que eu não sabia? Esse X aqui. Aí eu fiz essa questão, mostrando aí, né, em termos de proporcionalidade. Cheguei ao resultado. Seria a mesma ideia que usar essa fórmula. Só que eu não preciso guardar a fórmula, né? Porque senão depois chega na hora aí, né, de fazer uma questão dessa e eu fico falando, nossa, o que que é mesmo E igual a D? Onde que é? Será que é Dzinho em cima ou é embaixo? E aí fica confundindo. E fica nessa e acaba errando o exercício. Então é muito mais fácil eu pensar como regra de 3. Eu penso que é uma relação entre o mapa e o terreno. 1 para o mapa, alguma coisa para o terreno. 2 centímetros no mapa, vale isso no terreno, que é esse traço. Aí eu cheguei quanto que vale, então 1 centímetro, só que eu cheguei em termos de quilômetro. Aí eu peguei e fiz a transformação. Aí sim, então esse mapa aqui, ele está na escala de 1 para quando, né? Nesse caso, está para 1 para 55 milhões e 600 mil, que é a resposta, né? Daquela questão. Então, depois de ter já resolvido esse exercício, né? Eu falei lá que eu transformei quilômetros, né? Em centímetros, no caso. Tive que fazer aquela transformação. Então, como que é isso, né? Lá em física, você aprende, né? As unidades de medida de comprimento, e aí o padrão, né, que usa o sistema internacional acaba sendo aí, né, em medida de comprimento é 1 metro, e a gente tem os múltiplos do metro, né, pensando aí de 10 em 10. Então, pensando no metro, né, se você for aí aumentando vezes 10, vezes 10, vezes 10, você vai chegar, né, primeiro vezes 10 vai dar o decâmetro, depois mais vezes 10 o hectômetro, depois o quilômetro, mais vezes 10. E se você pensar em dividir por 10, né, vai ter o decímetro, centímetro, milímetro, se for dividindo. Então, essa propriedade toda, né, tá variando aí de 10 em 10. Então, você pode parar aqui o vídeo também, ler, né, o que tá aí. E aí, esse exemplo aqui, né, essa figura, ela mostra bem essa ideia, então, das medidas aí, né, de comprimento. E aí você vê nesse exemplo, olha lá, o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, né, depois o metro, decímetro, centímetro e milímetro. E aí você vê, o metro ele está ali, né, bem no meio desse sistema. E cada vez que está mudando, né, indo no caso ali da esquerda para a direita, né, está indo do quilômetro e aí descendo, vamos pensar assim, diminuindo a unidade, está multiplicando por 10. E o contrário, cada vez que está indo, né, do milímetro, né, rumo ao quilômetro, você está dividindo por 10. Então tem aqui o exemplo, ó, falando ali quanto zero aumenta, quanto que está diminuindo, né, cortando. E aí você para nisso daí, você também dá uma olhadinha aí para tirar suas dúvidas. Seguindo o outro exercício, aqui, ó, no mapa a seguir, a distância em linha reta entre as cidades de Araçatuba e Campinas, no mapa a distância é de 1,5 centímetro. Na realidade, qual que é essa distância aproximadamente? Então, ele falou 1,5 centímetro no mapa, mas ele deu uma informação preciosa aqui no cantinho do mapa, que esse mapa está na escala de 1 para 25 mil. Então, aí eu vou ter que descobrir e vou ter que descobrir a resposta em quilômetros. Então, vamos ver como que a gente faz isso. Então, está aqui esse exercício, né? Tá ali, eu tenho a medida de 1,5 centímetros no mapa. O mapa que está na escala de 1 para 25 mil. E aí eu quero saber qual que é essa distância no terreno aí, pensando, né, de acordo aí com o mapa. Fosse ali uma linha reta. Então, pensando lá de novo no que eu expliquei, né, da regrinha de 3. Eu tenho uma relação entre mapa e terreno. Mapa e terreno. O que que eu tenho ali de informação do mapa? Eu sei que 1 no mapa vale 25, né? No caso aí, 25 milhões, né? Não é 25 mil, não, 25 milhões. E 1,5 vale quanto?
Não sei. É essa a informação que eu quero saber. Então, pensando aqui em termos, né, da regrinha de 3, eu vou multiplicar lá, né, em cruz. 1 vezes x, e aqui, né, 25 milhões vezes 1,5. Que, na verdade, acaba sendo o quê? Uma vez ele e mais a metade desse número, né? Se eu pensar aí. Então, ó. Vamos fazer aqui, né? Até essa conta. Aí depois eu coloco aquele monte de zero ali. Depois eu pego esse tanto de zero. 5 vezes 5 vai dar 25. 5 vezes 2, 10. Deu 12. Mais aqui, o 1 aqui copia, né? Tudo igual. E aí, deu 5. 7. E aqui, 3. 375. Só que tem esse monte de zero aqui que eu tenho que copiar. Então, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que aqui tem uma casinha, então vou ter que puxar aqui, ó. Então, vou esquecer esse zero. Então, o que que daria aqui, ó? Se eu puxasse esse valor, 37 milhões e 500 mil. 37 milhões. Opa. Feio ali o corte do 7. Não ficou tão bonito, não, mas tá bom. Só que esse resultado deu em centímetros. Por que deu em centímetros? Porque eu estava aqui trabalhando, né, com centímetros. E eu não quero em centímetros, eu quero em quilômetros. E aí, o que eu faço? Vejo lá de volta, lá naquele exemplo, como que é para transformar centímetro em quilômetro. Eu sei que eu tenho que andar 5 casas. Né? E 5 casas eu vou ter que dividir por 10, por 10, por 10, 5 vezes. Então, é mesmo que eu fizesse corte aqui, ó. Se eu pegar e cortar, ó, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, agora eu tenho o resultado em quilômetros. 375 quilômetros. Qual que é a resposta correta? Correta nesse exercício é a alternativa E. E aí, o que eu explico para você? Precisei usar aquela formulinha, né? Do E igual a Dzinho dividido por Dzão. Não, ficou muito mais fácil, né? Em vez de eu guardar essa fórmula, ter que decorar ela, fazer desse jeito. Eu pensei que é uma medida entre mapa e terreno. Como que eu sei? Olha aqui, ó. Aqui na escala está dizendo, ó, 1 do mapa. 1 no mapa vale quanto no terreno real? Vale 25 milhões. Então, quando eu olho isso, eu tenho que lembrar, né? Se eu olho a escala numérica, eu tenho que saber o que é essa leitura. Se eu souber essa leitura, eu saber ali, né? Que 1 é a medida no mapa e o depois dos 2 pontos é a medida no terreno, já dá para eu fazer, né? Toda a regrinha de 3 aqui, ó, como eu fui fazendo aqui nesse caso. Deixa eu apagar aqui, ó, só para não confundir ali, né? Porque aqui já tá a regrinha de 3. Vai que alguém pega e lê ali, confunde. É esse daqui, ó, essa medida aqui. Então, essa é a do terreno. Então, você leia esse número, né, e aprenda essa diferença. É uma relação entre medida. Lá no começo dessa videoaula, tá escrito lá o conceito de escala. Relação entre a medida do objeto no desenho, né? No caso, no desenho, e a realidade, né? O terreno real. Então tá aí essa ideia. Vamos para um próximo caso. Então tá aqui feito. Ó. Beleza. Vamos agora nesse exercício, né? Então tá aqui, ó. Exercício com escala nos vestibular, continuando com aquela ideia. Isso daqui caiu no Enem no ano de 2018, bem recente, né, por sinal. Então tá ali, um mapa é uma representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução é feita aí com critérios, né, e aí utiliza a escala. A escala mantém a proporção entre o espaço representado do terreno e o mapa.
Então, a representação do mapa terreno. E aí tem aqui a informação, ó. Certo mapa tem a escala 1 para 58 milhões. Então, a realidade foi reduzida de 58 milhões de vezes. E aí a gente vê até aqui o desenho do mapa, né? Tá ali a orientação, marcando ali norte, sul, leste, oeste com W. Aí tem o barquinho, tem o recorte aqui do litoral e o tesouro, né? O tesouro que tá numa direção aí, né? Se eu trouxer a roda dos ventos aqui em cima do barquinho, tá na direção noroeste. E aí fala, ó, considere que nesse mapa o segmento de reta que é do barco até, né, do navio até o tesouro, está medindo no mapa 7,6 centímetros. Qual que é a medida no terreno, a medida real em quilômetro, né? Ele está pedindo em quilômetro desse segmento de reta. Então, eu tenho que pensar o seguinte, ó. Informações que eu tenho para começar a fazer esse exercício. Eu tenho essa informação, que é a medida da escala, e essa daqui, que é essa medida aqui no mapa, né? No mapa. Eu quero saber quanto que vale essa medida aqui no terreno e a resposta eu quero em quilômetro para eu ver aí qual que é a alternativa correta. Então, vamos pegar primeiro essa informação e depois essa para chegar nessa. Então, olha lá. Falou ali, né? 1,58 milhões. Então, falou que é o mapa, se eu pensar aí, né, em escala, e aqui é a medida no terreno. E eu sei no mapa 7,6 centímetros, e eu quero saber isso no terreno, eu quero saber a resposta em quilômetros. É isso que eu quero saber. Então, com isso, né, vamos lá, que eu vou fazer o quê? A tal, né, da regrinha de 3. Vou fazer aqui a regrinha multiplicando em cruz. X vezes 1 é igual a 1 e 58 milhões vezes 7,6. O número está muito grande, não precisa se preocupar. A gente vai fazer de um jeito que vai ser bem tranquilo quanto a isso. Em vez de a gente usar aquele monte de zero, a gente vai pegar só o começo vezes 7,6. E aí, como que é esse caso? Pensando aí na tabuada do 8, né? Se eu pensar lá, 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. Então, aqui, né? 6 vezes 8, 48. E 6 vezes 5, pensando na tabuada lá, né? Do caso do 6, vai ser 30. Né? 30 aí e mais o 4, 34. Beleza, agora 7. 7 vezes 8. 7 vezes 8 é aí o valor de 56. Então, vamos pôr aqui, né? Esse maisinho, 56. Então, agora ó, eu vou usar isso aqui, esquece. E 7 vezes 5, 35. Mais esse 5, 40. Vou pegar esse valor, 8. 4 com 6, 10. Vai 1 aqui. Ficou aqui 4 e 4. E tinha aquele monte de zero. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Só que tem, né, uma vírgula aqui, ó. Aqui tá a vírgula. Então, esquece esse zero aqui, né? Por causa aí da vírgula. Então, o resultado ficou isso daqui. Olha só o resultado. Então, ficou 440. Opa. 440.800. Opa, esse zero aqui tá feio. Vamos arrumar ele. 800 milhões. Ali. Então, o resultado, né, fazendo aquela multiplicação, ficou 440 milhões e 800 mil. Só que aí não deu o resultado aqui, né, em quilômetro. Eu quero saber em quilômetro, mas ele deu em centímetro. Por quê que ele deu em centímetro? Porque aqui em cima ele não tinha unidade de medida. Ele estava tudo igual. Então, quando eu falava aqui no caso da escala, né, se eu penso aqui em termos de centímetros, desse lado vai ser centímetro também, porque não está indicando antes. E aí, se eu penso em termos de quilômetro, aqui também vai ser quilômetros. Só que eu usei ali em termos de centímetro, porque eu comecei a fazer exercício aqui, ó,
usando centímetro. Então a resposta que deu isso aqui foi em centímetro. E aí você tem que tomar cuidado, porque ele não quer essa resposta em centímetro. Porque aí talvez, né, alguém vê esse número e vem aqui, né, aí fala, acho que marca essa alternativa aqui, por exemplo, a E, né, pensando aí, ou transforma em metro. Não, eu vou ter que cortar 5 zeros aí para transformar, né? No caso aí eu vou ter que eliminar 5 zeros para transformar centímetro em quilômetros. Então, ó, 2 zeros transforma em metros, se eu cortar. Então, isso aqui ficou a resposta em metros. Né? Mas eu ainda quero cortar mais para chegar no quilômetro, mais 3. Então, aí sim, agora, né? Deixa eu pegar aqui a borracha, até apagar. A borracha está bem grande. Bom, vamos apagar ali o metro antes. Opa. Beleza. Aí eu pego aqui, ó. Vão cortando aqui, aqui que eu falei que cortava 5 casas. 5 zero, né? No caso. Então aí a resposta ficou 44,08 quilômetros. Ou seja, deu 4.408 quilômetros. E aí a resposta correta, eu venho aqui nesse exercício e marco a resposta correta dessa questão, que é uma distância, tá bem longe, né? O barco do tesouro vai ter que andar bastante aí, 4.408 quilômetros é bem longe aí para ele chegar. Mas é desse jeito que faz esse exercício. Então, ó, o que eu fiz? Usei a regrinha de 3, cheguei no resultado, só que eu tinha chegado no resultado em centímetro, porque eu tinha operado aqui em centímetro. Só que eu queria a resposta em quilômetro. O que eu tive que fazer? Transformar centímetro em quilômetro. Eu sei que corta 5 casas, eu transformo, né? Então, se eu andar 5 unidades aqui, ó, dividindo, tá cortando, chegou em quilômetro. Beleza, aí chegou ali no resultado. Né? Então, é aquela escadinha lá das unidades do Sistema Internacional de Unidades de Comprimento, que eu mostrei aí no vídeo, que faz esse sistema de transformação aí de centímetro que eu usei para quilômetros. Vamos num próximo aqui. Olha só, esse, né? Esse aqui indo pro caso aí do nosso último exercício. Então, vem aqui, ó. Foi em 2006, né? Então, tem um mapa na escala de 1 para 750 mil. Um geógrafo demarcou uma reserva florestal, pegando esse mapa, com formato de quadrado. Esse quadrado tinha 8 centímetros de lado. Qual a área da reserva, né? Medirá na realidade. Então, aqui tem uns detalhes que eu tenho que descobrir o seguinte. Eu tenho que descobrir aqui, né, que 8 centímetros no mapa, e aí eu tenho que ver quanto que vale esses quadrados aqui no terreno e a partir disso fazer o cálculo da área. Então, tem várias coisas aqui nesse exercício, né? Porque ele pegou lá, né? Se eu pensar aqui, ó, então ele tinha um determinado mapa, fez lá no mapa, né? Ele pegou e fez ali, né, um quadrado nesse mapa. Aqui o desenho acho que talvez não vai estar bem um quadrado em si, mas ele imagina aí como fosse. E aí ele pegou, né, esse quadrado, teve 8 centímetros de um lado, 8 centímetros do outro, 8 do outro e 8 do outro. Aí, né, você pode ser levado a pensar assim, eu vou calcular a área que é do quadrado, é lado vezes lado, né? Então, você pensa assim, lado vezes lado, que seria aí, né, 8 ao quadrado, e aí cheguei à resposta certinho. Não, mas a gente vai ter que saber, né, quanto que esse 8 aqui vale, no caso, né, no terreno. Porque aqui é no mapa. Quanto que é no terreno isso? Aí depois que eu souber quanto é no terreno, aí sim eu vou poder fazer a conta disso daqui, né? Preenchida aqui, ó, que é a tal, né, da área. Aí sim, né, depois que eu souber disso, aí eu vou descobrir qual que é a área, então, né, a área dessa parte. Olha só. Então vamos pegar essa informação, 1 para 750 mil. Então eu tenho 1 para 750 mil, quero saber quanto que vale 8 centímetros. Então, quais informações que eu tenho? De novo, ó, 1 e 750 mil. E 1 é o mapa. E 750 mil é o terreno. E eu tenho a informação de 8. E eu quero saber aqui, não sei. E usou ali, né, centímetros. Então, vamos aqui fazendo essa regrinha de 3. Então, tá aqui.
x vezes 1 igual a x e 750.000 vezes 8. E aí, se eu não quero, preciso pegar todo esse monte de zero de início, depois eu trago eles. Vamos fazer com 75. Né? 5 vezes 8, 40. E 8 vezes 7. Então, 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. 56 mais 4, 60. Então, tá aqui. E aí tinha aquele monte de zero. 1, 2, 3, 4. 4, 0. 1, 2, 3, 4. Então, deu o resultado. Opa. Deixa eu arrumar aqui melhor. Bom, o resultado ficou 6 milhões. 6 milhões do quê? Como eu tinha usado centímetro, ele deu a resposta aqui em centímetros. Mas ele, no exercício, ele vai colocar toda a alternativa em quilômetro. Então, já vamos pegar e transformar já aqui em quilômetro. Então, o que que eu faço? Eu vou ter que cortar aí, né? 5, 0 para transformar o centímetro do quilômetro. Se fosse o contrário, fosse quilômetro transformar em centímetro, eu tinha que aumentar 5, 0, mas aí eu corto. Então, ó, cortei 5 zeros, deu aí 60 quilômetros. Então, o que que eu descobri? Eu descobri que 8 centímetros no mapa vale 60 quilômetros no terreno. Ó, terreno, ó. Então, 60 quilômetros no terreno. Então, agora, para fazer aquele cálculo, agora sim eu vou saber, né, fazer direitinho. Então, ó, eu sei que 8 no mapa vale... Opa! 8 vale 60 quilômetros. Aqui também, ó, 60 quilômetros. Aí sim, agora então não é esse jeito, né? Que eu estava fazendo aqui, porque eu vou ter que fazer a conta com a medida do real. A área aqui no real. Então, eu vou ter que fazer 60 quilômetros vezes 60 quilômetros. Lado vezes lado. Essa é a formulinha da área. E aí, 60 vezes 60, 6 vezes 6, 36 e aqueles dois zeros. Então, ó, só para fazer aqui, né, a confirmação, ó, 60 vezes 60. Aí, o zero, né, vamos usar aqui primeiro, né, o 6, 36, e aí teve os dois zeros, ó, 3.600. E o quilômetro? Quilômetro teve elevado a 1 aqui, elevado a 1, eu vou somar esses dois, vai ficar quilômetro quadrado. Então, deu 3.600 quilômetros quadrados a área. Né? Então, ó, pegou ali. Qual que é a resposta correta? Resposta correta desse exercício é a letra D. Então, a área aí, né, ó, a área da reserva florestal medirá na realidade, no terreno real, quanto? Quando ele fez lá no mapa, né, 8 centímetros por 8 centímetros, na realidade, aquela área vale 3.600 quilômetros quadrados. Então, tá aí a resposta desse exercício. Então, o que eu precisei fazer foi transformar primeiro, descobrir quanto que valia o lado, utilizando isso. E aí, depois, calcular a área. Né? Então, veja aí as etapas, né, que foram feitas. Não é difícil, tem que ter atenção. Apenas isso. Então, era esse exercício que eu queria passar para vocês aí. Aí foi esse o conteúdo de hoje, né, dessa videoaula. Então, obrigado aí pela sua atenção e tenha bons estudos. Beleza?